está ao santo irmão Aldo, nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Agradecemos a ti, Jesus bendito, por esta santa milagrosa, ó Senhor. Reunido está ao santo irmão Aldo, nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando tua vontade, ó Salvador. Nos ensinando tua vontade, ó Estimados irmãos e irmãs, internautas, eu dirijo a todos a minha saudação em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. E desejo a todos boas-vindas e que todos aproveitem estes momentos que nós estamos tendo como um momento único em nossas vidas de participarmos de mais uma reunião sagrada aqui na sede da nossa igreja. Eu convido por gentileza os que estão sentados para que se coloquem em pé. Todos de mãos levantadas aos céus, eu vou orar. O Santíssimo, glorioso, bendito, poderoso profeta, Santo Irmão Aldo, nós louvamos e glorificamos o teu santíssimo e eterno nome por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui na sede da tua Santa Igreja para realizarmos mais um trabalho de louvor e adoração ao Senhor, à Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso Deus e ao Divino Espírito Santo, e a todos os santos e anjos dos céus. Nós sentimos-nos honrados, ó Santo Irmão Aldo, por esta oportunidade e por sermos servidores do Reino dos Céus aqui na terra. E trabalhamos com alegria, com prazer, com satisfação em nossa alma, porque sabemos que o Senhor nos conduz com mão forte, porque o Senhor é o supremo pastor, o pastor do rebanho de Deus aqui na terra, o rebanho de Jesus, o rebanho do Consolador. Nós pedimos-te, Santíssimo Irmão Aldo, que o Senhor nos abençoe, dá-nos a inspiração divina e toda a unção do Espírito de Deus para esta reunião, pois nós precisamos, nós necessitamos desta unção e desta inspiração para que esta reunião seja proveitosa, agradável, e produza frutos para a glória de Deus, o nosso Pai. Santíssimo Irmão Aldo, está entregue esta reunião nas tuas santíssimas mãos, e tudo quanto iremos fazer é para prestarmos honra, louvor, adoração ao nosso Deus, ao Divino Espírito, a Jesus e a todo o poder celestial. E receba, Santíssimo de Deus amado, todo o nosso louvor, adoração e sincera gratidão. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem poder
assim disse Jesus, é chegada a hora, vou para o meu Pai, mas não fiquem tristes, pois enviarei da parte do Pai o Consolador para convosco estar, irá vos guiar em toda a justiça da glória de Deus, irá vos falar, irá revelar-vos seus grandes mistérios e as coisas futuras o Consolador vos anunciará. Não se preocupem, nem se atemorizem, porque eu vos digo, vou para o meu Pai, sim, vou para o céu, junto ao Pai Celeste, mas o Consolador para todo sempre convosco estará.
deixou a humanidade sozinha. O seu amor sempre falou mais alto durante
Agora eu passo a ler a mensagem, que tem como título, na verdade, uma pergunta. Por que Deus Pai e Jesus precisaram enviar um outro Consolador e seu sucessor? A Santa Vó Rosa, com mais de 76 anos de idade, sendo 16 anos à frente da direção da Igreja Apostólica, já cansada e desgastada pelo tempo, pediu a Jesus que gostaria de continuar a cumprir seu ministério e sacerdócio só em espírito, não para ir descansar nos céus e desfrutar merecidamente suas glórias, mas para poder fazer muito mais pela Igreja e pela humanidade que a aceitasse. Então Jesus, depois daquele pedido da Santa Vó Rosa com aprovação e autorização de Deus Pai, respondeu-lhe que eles poderiam levá-la aos céus. Sim, mas antes disso ela precisava encontrar seu sucessor para substituí-la à frente da Igreja na terra, pois assim como a direção ouvia a voz de Jesus através dela, precisaria continuar ouvindo a voz dela, Santa Vó Rosa, através do seu sucessor, para que a Igreja continuasse a ser teocrática, ou seja, governada por Deus e por Jesus. E foi assim que a Santa Vó Rosa começou sua procura e sondagem entre a direção, os pastores e obreiros do ministério da Igreja Apostólica, para ver se encontrava um para ser seu substituto e sucessor. O escolhido foi o irmão Aldo, e a escolha não foi somente porque era sobrinho da Santa Vó Rosa e tinha parentesco de sangue com ela, mas porque, assim como ela, ele já nasceu predestinado a ser um profeta vencedor, um supremo pastor do rebanho do Senhor na terra, e ganhou cérebro e espírito privilegiados e um coração de anjo para suportar o atendimento ao povo de Deus, as revelações das novas verdades e a resistência de alguns que não o entendiam. E quando a Santa Vó Rosa foi levada aos céus por Jesus nosso Senhor, foi o Santo Irmão Aldo, já como sucessor, que nos revelou que ela era a grande bênção, o outro consolador da promessa de Jesus e a grande vencedora do Apocalipse, além de ser a testemunha mártir e fiel, a enviada dos tempos do fim, a reveladora do livro selado, enfim, a rainha dos céus, ao lado da Mãe Virgem Maria Santíssima. Essa sempre foi a forma que Deus Pai conduziu a sucessão de seus escolhidos. Em nosso hino, Missão dos Profetas, mostra isso, onde cada profeta tinha seu substituto, seu sucessor, o continuador de sua obra na terra, como se deu com os santos profetas, Moisés e Josué, Santo Elias e Santo Eliseu, com Jesus e a Santa Vó Rosa, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, cada um desses substituindo o outro, em sucessão discípula, autorizada e aprovada por Deus Pai. Então, ter um continuador, um sucessor de um enviado divino, sempre foi a forma que Deus Pai utilizou em favor desta humanidade, e no caso do substituto de Jesus na terra, ele chamou esse continuador, esse mediador, esse intercessor de outro consolador, de Espírito da Verdade, de Espírito Santo, ou seja, um Espírito santificado. Promessa essa que
que se cumpriu na pessoa da Santa Vó Rosa, que precisaria ser alguém muito especial para poder ser usada e governada pelos céus num governo totalmente teocrático, ou seja, de Deus. Precisaria suportar as revelações divinas e poder falar face a face com Jesus, com a Virgem Maria, com os santos apóstolos e profetas e outros santos dos céus. Precisaria suportar chegar em espírito diante do trono de Deus Pai Criador, mesmo ainda vivendo no corpo na terra, para receber sua bênção ou suas bênçãos e orientações quando necessário. Precisaria ter autoridade moral, pessoal e ser forte e enérgica, com talentos, virtudes e dons, e despertá-los para servir a Deus e a Jesus na face da terra. Precisaria ser capaz de receber as revelações do livro fechado e selado, como descrito no Apocalipse, e dá-las à igreja, e através da igreja ao mundo todo. Precisaria falar nas revelações, não de si mesma, mas dos céus, do Pai, de Jesus, e teria que ser um Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade. Por isso disse Jesus, ou diz Jesus no Evangelho de São João, sobre esse outro Consolador: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará para sempre em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Todavia, digo-vos a verdade, que convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E da verdade, pois, como Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, e conhecendo a verdade vos libertará de todas as amarras das teologias. Isto é, dos princípios humanos, que são totalmente humanos, que apenas diz-se de Deus. Ainda tenho muito que vos dizer, ensinar e revelar, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Consolador, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e aprendido dos céus ou nos céus, e vos anunciará o que há de vir. Isto é, o seu sucessor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos anunciará, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Por isso Jesus disse que não nos deixaria órfãos, porque voltaria para nós. Não mais pessoalmente, de forma aparente, visível, tocável,
mas através de seus enviados nos tempos do fim e da regeneração, o Consolador e seu sucessor. Promessas essas que se cumpriram na pessoa ou nas pessoas da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que deram provas que eram mesmo os enviados de Deus. Se não houvesse o Consolador e seu sucessor, Jesus não poderia continuar a falar teocraticamente à igreja e ao mundo, e nem trazer as revelações das novas verdades, quando prometeu que seus enviados assim fariam. Não fomos nós da Igreja Apostólica que inventamos o Consolador e seu sucessor, pois eles são promessas de Jesus registradas no Evangelho de São João e no Apocalipse, escritos depois que todos os apóstolos já estavam mortos. Ou seja, depois que todos os apóstolos já haviam partido para o reino dos céus, exceto São João, que os escreveu no fim da sua vida na terra, com sabedoria, inspiração, intuição e unção dos céus, quando estava exilado como prisioneiro na ilha de Pátimos. Sem o Consolador e depois sem seu sucessor, a igreja não continuaria a ser governada pelos céus, e não poderia ser qualquer um que poderia ter uma missão corajosa dessas e continuar fiel e estar apto a suportar as revelações, inclusive ser arrebatado em espírito aos céus, em seu preparo de enviado de Deus, mesmo ainda vivendo no corpo físico nesta terra, como já tinha acontecido com São João, para receber o Apocalipse, e com São Paulo, arrebatado ao paraíso para conhecer as belezas dos céus. Por tudo isso e por muito mais, Deus Pai e Jesus precisaram enviar o Consolador e seu sucessor, e tiveram que esperar o tempo certo do grande avivamento espiritual, neste tempo em que vivemos. Por isso fizeram nascer predestinada com qualidades e virtudes a menina Rosa em 10 de junho de 1894 e seu sobrinho Aldo em 31 de agosto de 1926, com qualidades espirituais semelhantes a ela. Fizeram nascer a Igreja Apostólica e a fé nos santos e na Virgem Maria Santíssima em 1954. Deus Pai e Jesus nosso Senhor puderam cumprir esta promessa formando o Consolador e seu sucessor, o qual chamou de Santo Pastor, quando disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Pois arrebataram a Santa Vó Rosa em 26 de outubro de 1970 e continuaram a dirigir e preparar a igreja por 44 anos com o seu sucessor, nosso Santo Irmão Aldo. Cremos e confiamos que mesmo depois da ida do Santo Irmão Aldo aos céus em 5 de maio de 1914, ou seja, de 2014, esses santos continuam nos dirigindo, abençoando, protegendo e amparando, porque fomos e estamos preparados por eles para seguirmos avante e em frente até quando Deus, nosso Pai, precisar de seu povo nesta terra para alcançar muitas almas para o reino dos céus. Como seus filhos nesta Santa Igreja Apostólica, rendemos ações de graças, louvores e gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, primaz, profeta e supremo pastor deste rebanho apostólico,
por serem nossos santos, em que cremos, confiamos e esperamos. Está aí, irmãos, uma mensagem muito linda, muito oportuna para todos nós, que é motivo de gratidão aos céus. Então, como está fazendo aqui uma pergunta, por que Deus Pai e Jesus precisaram enviar um outro Consolador e seu sucessor? Conforme no Apocalipse de São João, irmãos, no capítulo 3, versos 21 e 22, São João escreve palavras de Jesus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E no final, ele deixa escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto é, quem tem ouvido é aquele que ouve e guarda no coração. É aquele que aprecia esta arte de ouvir, que Deus nos deu este sentido especial, pelo qual nós nos alimentamos. Porque no sentido material nós alimentamos como? Pela boca. Mas no sentido espiritual é pelos ouvidos ou pelos olhos. Por isso que nós temos que agradecermos a Deus por este presente, este atributo que Ele nos deu, de ver, de ouvir, de perceber as coisas, de termos discernimento, que é um dom especial que nos foi dado, que é conhecido como o dom divino que nos protege contra o desespero. Nós vemos, irmãos, aqui conforme está em nosso boletim, que a Santa Vó Rosa, já cansada, desgastada pelo tempo, pediu a Jesus que gostaria de continuar seu ministério somente em espírito. Porque a Santa Vó Rosa, quando começou o seu ministério nesta igreja, ela já estava com 60 anos de idade. Isto é, já é uma idade bastante avançada para o trabalho que ela iria exercer. Porque Jesus, manifestando a Santa Vó Rosa, já no começo da igreja, Ele mandou que desse o nome nesta igreja de Igreja Apostólica. Isto é, que vem da palavra aposto, que se após, que significa adjunto ou unido, isto é, povo unido, um povo próximo, um povo que é companheiro, um povo que auxilia, isto é, estão prontos para auxiliar. Os irmãos que cantam o hino, obreiros apostos.
Isto é, obreiros unidos, valentes, prontos para lutar, para enfrentarem a batalha, para enfrentarem as lutas. É importante, irmãos, a sabedoria da Santa Vó Rosa. Ela já considerando o nome de peso que foi dado à igreja, seria uma igreja unida. Isto ela sabia que jamais seria dividida, porque Jesus pôs o nome de uma igreja que estaria sempre unido. Isto é um povo, igreja é povo, são os fiéis, que estariam sempre lutando, se auxiliando, sendo sempre companheiro, lado a lado. E já no início, irmãos, Jesus inspirou para que fosse escrito um hino, isto é, mostrando como um mapa da igreja, como era a igreja. Aquela igreja que São João viu descer dos céus, a Nova Jerusalém, que era resplandecente como um cristal. Isto é, a luminosidade destas pessoas, a fidelidade, a honra, a firmeza de espírito. Foi quando Jesus inspirou e foi escrito um hino que recebeu o nome de Igreja Forte. Foi assim que nasceu esta igreja. Jesus desceu do céu, revelou-se a Santa Vó Rosa, e a Santa Vó Rosa foi a primeira apostólica desta igreja. Que transformada como numa árvore para frutificar, porque nós nascemos do seu ministério e do ministério do santo profeta irmão Aldo. Agora, meditem, irmãos, o hino que ficou como prefixo da nossa igreja, o primeiro hino que é cantado em nossas reuniões. A beleza, o esplendor, a preciosidade deste hino, que mostra como é a igreja de Jesus, a igreja que surgiu dos céus, que veio dos céus, mostrando que a sua origem é celestial, o porquê e para que surgiu, isto é, surgiu para ser realmente a igreja forte, a igreja invencível. A igreja que realmente marcha confiante, porque é integrante do poder de Deus, do reino dos céus. Sua bandeira é a santidade. Sua arma é a sã doutrina, é a doutrina perfeita que Jesus trouxe do trono de Deus. Como o Santo Irmão Aldo sempre dizia, a doutrina desta igreja, os ensinos desta igreja é o rio que jorra do reino dos céus. Sua força é andar sempre na verdade. Foi por isso que foi formado o Espírito da Verdade, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. A Santa Vó Rosa, naturalmente, com este dom de discernimento, sabendo da sua responsabilidade à frente de uma igreja que veio dos céus,
uma igreja que nasceu para lutar, para ser vencedora e triunfar sobre todas as forças do mal. E como já estava em avançada idade, ela sabia, tinha consciência que para estar à frente de uma igreja assim, para conservá-la pura, unida, que as pessoas, os seus integrantes, honrassem o nome de fiéis, de igreja de Deus, de igreja de Jesus, igreja do Consolador, igreja do Supremo Pastor. Foi por isso que ela pediu a Jesus, porque ela sabia que em espírito ela poderia realizar a obra que naturalmente iria crescer, ia se agigantar aqui nesta terra, ou seja, ia tornar-se muito grande. E com o seu dom de discernimento, a sua capacidade de diligência, de perceber, de discernir, ela já estava experimentando o Santo Irmão Aldo, ou seja, desde pequena ela conhecia o seu sobrinho muito bem. Tanto que ela pedia até conselhos a ele, ao seu sobrinho. Vejam, irmãos, a humildade da Santa Vó Rosa. Pedia conselhos ao Santo Irmão Aldo em relação à igreja. Porque ela já conhecia, tinha o dom de discernir o Espírito, sabia as qualidades do santo profeta Irmão Aldo. E sabendo das qualidades dele, foi por isso que ela pediu a Jesus, porque a igreja ficaria em boas mãos, porque o Santo Irmão Aldo, o seu imediato, aquele que, vamos dizer, iria sucedê-la. Não vamos falar de substituto, porque a Santa Vó Rosa, irmãos, não foi substituta de Jesus. Nem o Santo Irmão Aldo foi substituto da Santa Vó Rosa. Por quê? Porque Jesus, na verdade, ele falava através da Santa Vó Rosa. Quem falava para a direção da igreja era Jesus que falava. Ela foi usada, ela foi templo de Jesus. O Santo Irmão Aldo da mesma forma. Ele não substituiu a Santa Vó Rosa, mas ele foi templo da Santa Vó Rosa, que era templo de Jesus. Então foi Jesus que continuou falando à igreja apostólica, e a sua voz continua atuando nos tempos presentes, nos dias de hoje, porque nós buscamos sempre, em nossas orações, suplicamos a manifestação deste poder, que Jesus atue em nosso meio, que seja Ele falando em nós. Porque sem Jesus, Ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. E Ele continua falando a esta igreja, é a voz de Jesus. E as pessoas que realmente têm discernimento, que amam, têm ouvidos, ouvem com atenção, percebem que é a voz de Jesus falando, proclamando aos bons e humildes
de coração. Conforme eu estava dizendo, a Santa Vó Rosa, conhecendo o Santo Irmão Aldo, observou que ele era dotado de toda a plenitude de Deus. O amor que estava no Santo Irmão Aldo era o amor de Deus, o amor inesgotável, a fonte que não se acaba, não se esgota, nunca. Porque foi-lhe dado deste amor para repartir, para distribuir, para alimentar a fé nos corações, a vida de Deus, a unção do Espírito Santo, a fidelidade e a submissão deste profeta sempre foi absoluta. Por isso, ele foi digno de ser o escolhido por Deus para ser o templo do Consolador aqui na terra. Ou seja, conforme diz o próprio hino, Deus falando entre nós, que o hino diz, Deus fala entre nós, e Ele continua atuando nos tempos presentes, porque o Supremo Pastor continua na direção desta igreja. E os bons e humildes, aqueles que realmente dedicam os seus ouvidos, a sua capacidade de ouvir, guardam no seu coração, são alimentados por esta palavra bendita, vinda dos céus, vinda do trono de Deus, o nosso Pai. Conforme eu disse no começo, irmãos, a Santa Vó Rosa naturalmente era conhecedora de toda a doutrina dos céus, porque ela gostava muito de ler os ensinos dos profetas, dos santos apóstolos, conforme está escrito: o homem diligente em seu trabalho será posto a serviço de reis. Isso é, será elevado. Nós sabemos que houve muitos, alguns, que estão escritos seus nomes, que foram verdadeiros conselheiros. Conforme no livro de Provérbios diz, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há bom êxito. E surgiram na história muitos conselheiros, bons conselheiros. Só que o verdadeiro conselheiro, irmãos, ele prefere o anonimato. Ele nunca quer aparecer, ele não é oferecido. Ele não dá palpite. Não fica querendo dar opinião onde não é chamado. Então o verdadeiro conselheiro, ele prefere o anonimato. Mas ele é encontrado porque nós vemos na história que um prisioneiro, uma pessoa que foi colocada numa prisão, ele acabou sendo chamado por um rei. Isto é, os verdadeiros diligentes estão sempre a serviço de reis, mesmo que ele estiver numa prisão, num estado de escravidão, ele sempre será livre
como no caso desse prisioneiro. Quando não encontrando solução para os seus problemas, lhe aconselharam: na prisão, no calabouço, tem um prisioneiro que é capaz de resolver o seu problema. Então foi chamado, este prisioneiro foi chamado. E aconselhou conforme o rei disse-lhe, contou o seu problema. E esse conselheiro, não falando de si mesmo, mas falando em nome de Deus, que era Deus que estava revelando os segredos dos problemas daquele rei. E de uma pessoa que estava praticamente destruída, condenada a morrer numa prisão chamada um calabouço, que era um lugar frio, escuro, foi levada a servir um rei. Nós vemos também, irmãos, o caso do profeta Daniel, quando o rei da época estava em apuros, em tormentos, procurando solucionar os seus problemas, que era insolúvel. Ele estava com a alma atormentada, conforme a semelhança do outro rei que eu falei. E alguém que era inteligente, observador, disse para o rei: olha, rei, há um no teu reino que tem a sabedoria dos deuses santos. E o rei já mandou chamar esta pessoa, que foi Daniel, era ainda jovem ainda. E que em nome de Deus também, ele revelou aquilo que estava oculto ao rei, falando ao rei como ele resolveria o seu problema. Nós vemos o caso do profeta Natã. Voltando, o profeta Daniel, a partir deste dia, ele continuou sempre a serviço dos reis que sucediam o outro naquela época, como principal conselheiro, porque ele fazia tudo conforme a verdade de Deus, sempre dando glória a Deus, nunca querendo se aparecer. Nós também, naturalmente, está o profeta Natã, que foi o vidente do rei Davi. Também nós vemos na história, irmãos, Jesus, nosso Senhor. Agora alguém estava falando, diligente, o que significa diligente, irmãos? É a pessoa que é ativa, aplicada, zeloso, é cuidadoso, que está sempre em prontidão, que é atento, é desembaraçado, empreendedor, esforçado, trabalhador, vivaz, ágil e atencioso. E nós observamos estas qualidades em Jesus. Que ele foi, certa vez, interrogado pelo governador da época. E humilhado diante deste governador, que disse para Jesus:
tu não sabes que eu tenho o poder em minhas mãos de te prender ou de te soltar? Jesus, sábio, inteligente, deu a resposta, dizendo: tu não terias se não te fosse dado. Mostrando que tudo que alguém tem é porque recebeu. Mostrando que todas as nossas ações, nós estamos sujeitos a alguém maior do que nós. Então Jesus, ele não mostrou que ele era maior do que aquele que disse: eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar. Então Jesus mostrou para aquele homem, se ele fosse inteligente, ele teria percebido que acima de toda autoridade tem outra autoridade maior. Então toda autoridade está sujeita a outra autoridade. Nós vemos naturalmente falando que os diligentes estão a serviço dos reis, mas Jesus já era o rei. Ele era o próprio Deus encarnado que desceu à terra. Foi a voz de Deus, a palavra de Deus que desceu a esta terra para salvar o ser humano. E a Santa Vó Rosa, conforme falando sobre a Santa Vó Rosa, mostrando, irmãos, que as pessoas sábias, inteligentes, os verdadeiros conselheiros não aparecem, não querem aparecer. Mas eles são descobertos, porque, como diz, as conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamam a atenção de todos ao seu redor. Isto é, ninguém, a pessoa que realmente tem o Espírito de Deus consigo, não é possível, ele é visto. Porque as pessoas que têm virtudes, que são humildes, conseguem enxergar, conseguem ver, porque a pessoa é resplandecente, os atos são resplandecentes. Porque revelam Deus, a pessoa do próprio Deus. E a Santa Vó Rosa, observe, irmãos, 60 anos no anonimato. E quando começou na igreja, de forma simples, mas não tinha como, porque ela era atuante, ela não tinha como aparecer, não aparecer. Ela era atuante, ativa, ágil, dotada de um perfeito discernimento, uma capacidade de perceber as coisas. Tanto que ninguém enganava a Santa Vó Rosa. Quando alguém tentava confundi-la, contar alguma coisa que não era verdadeira, ela fazia assim com a mão: embaixo da minha mão não chove. Isto é, ninguém me engana. Porque ela conhecia o profundo da alma das pessoas, as intenções. E com o Santo Irmão Aldo, naturalmente, que foi a mesma coisa. Porque a Santa Vó Rosa, percebendo ela como tinha o dom de perceber, enxergou nele que ele era uma luz, ele era uma estrela. Ele veio realmente para
ajudar a iluminar a terra, por ser um representante especial de Deus o Pai, cheio de todas as virtudes e unção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Isto é, todos aqueles que foram diligentes, dotados de sabedoria, de inteligência, deste dom divino do amor, eles foram convocados, foram predestinados para estarem a serviço do Supremo Rei, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como continuam ensinando esta igreja apostólica e a toda a humanidade, que for humilde, que atentarem os seus ouvidos, que tiverem prazer na lei divina, irão entender que Jesus está lhes falando, Jesus está lhes chamando através da doutrina do Consolador e do santo profeta irmão Aldo. Tanto o Supremo Pastor como o Consolador é a voz de Jesus, proclamando, falando aos bons e humildes de coração. E todos aqueles que abraçarem esta fé, crerem na mensagem desta igreja, se dobrarem, se curvarem diante do Consolador e do santo profeta irmão Aldo, serão resgatados e trazidos para o nosso meio, tendo o seu pranto, as suas lágrimas enxugadas, e farão parte do reino de Deus aqui na terra. Vamos ouvir, irmãos, o hino precioso que tem o título A Missão dos Profetas.
conforme está no livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 24, falando dos diligentes, que são os sábios. O diligente será sempre soberano, terá sempre poder, autoridade sobre o pecado. Isto é, terá sempre poder de vigilância para não cair no erro, na tentação e no pecado. Enquanto que os negligentes, aqueles que não usam a arte de ouvir, de usar os seus sentidos que Deus lhe deu para cuidar de si mesmo, os negligentes serão sempre escravos. Escravo. Isto é, serão dominados pelo pecado. Isto é, escravo quer dizer flor morta. Flor que foi desconectada do tronco, morreu. Foi tirada, arrancada, por não ser observadora, por não ser vigilante, caiu na desobediência, no erro. E perdeu o direito de viver, de ter vida, de ter esplendor, de ter viçosidade, perfume, beleza. Por isso a doutrina desta igreja, ela tem o poder de dar sabedoria a todos, para que todos permaneçam uma flor viva no jardim do Senhor. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado, irmãos do coral, irmãos membros, pastores presentes, obrigado a todos pelo seu silêncio, pela sua atenção, pelo seu amor e o seu carinho por esta igreja. Eu convido, por gentileza, os que estão sentados e que puderem, que se coloquem em pé. Todos em sentido de oração, eu vou orar. Ó Santíssima e bendita Vó Rosa, bendito Espírito Consolador, nós te louvamos, te glorificamos, te adoramos de todo o nosso coração, pois sentimos o prazer, Santíssima Vó Rosa, de sermos os verdadeiros adoradores de Deus, nesta terra, conforme Jesus mesmo disse, revelando aquela mulher samaritana. Chegará o momento, e esse momento já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. É o que nós estamos fazendo, Santíssima Vó Rosa, porque lutamos para viver o que pregamos, aquilo que cantamos, para não ocorrer que pregamos uma coisa, que cantamos uma coisa e vivemos de mentira ou na mentira. Mas nós somos felizes porque a Senhora nos ajuda, nos dá força, nos dá poder para vivermos na verdade do reino dos céus, para buscarmos na Senhora e no Santo Irmão Aldo esta força divina, esta força bendita que nos mantém vivos, firmes, atuantes, como trabalhadores do reino dos céus aqui na terra. Santíssima Vó Rosa, pedimos à Senhora e ao Santo Irmão Aldo que abençoe estas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. Ajude-os, Santa Vó Rosa, atenda os seus clamores, abençoando-os, dando a cada um conforme o merecimento ou conforme a justiça do nosso Deus. Também suplico-lhe, ó Santíssima de Deus amada, que a Senhora com o Santo Irmão Aldo, com todo o poder que receberam do Pai, do Filho, do Espírito Santo, neste momento, manifeste este poder, o poder de curar a alma dos arrependidos, isto é, dando perdão, purificando estes que curvam
neste momento diante da Senhora e do santo profeta irmão Aldo, pedem perdão, clamam por mais uma chance, clamam por misericórdia e prometem que de agora em diante serão vigilantes, serão observadores, andarão na verdade do reino dos céus, pois querem ser integrantes deste reino santíssimo, desta igreja forte, e que não andarão mais enfraquecidos, dizendo-se forte, mentindo para si mesmo, enganando, traindo a si mesmos. Entenderam que os maiores traidores são aqueles que enganam e que traem a si mesmos. Por isso pedem-te perdão, Santa Avó Rosa, suplicam-lhe por uma nova oportunidade, por mais uma chance. E suplicamos-te, Santa Avó Rosa, perdoe-lhes, dá-lhes o direito de viver uma nova vida, de serem regenerados, renovados, para que possam realmente, através dessa doutrina que faz a poda, para que os verdadeiros adoradores realmente possam dar frutos de justiça, frutos de obediência, frutos de amor, serem exemplo, uma conduta honesta. Isto é, honrando este nome de apostólico da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs internautas, recebam esta bênção, esta graça que está sendo distribuída neste momento pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Confiem, creem, pois ela está lhes concedendo com o Santo Irmão Aldo esta graça preciosa, em nome de Deus o Pai, do seu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus e de nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima. Vão em paz, tenham uma noite feliz de descanso e uma excelente semana de trabalho, com a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém.